Olá a todos! No vídeo de hoje voltaremos no tempo para investigar a vida de algumas das cortesãs mais chocantes e bem-sucedidas da história. Essas garotas geralmente vinham de origens humildes, mas como mulheres conseguiram subir na escada social usando seus poderes de sedução e inteligência, ainda assim, essa vida cobrou seu preço. Enquanto algumas conseguiram se estabelecer e ter uma vida longa e próspera, outras desperdiçaram sua nova fortuna e, pior ainda, muitas morreram jovens. Venha comigo explorar tudo isso e mais. Nossa primeira história se passa na Inglaterra do século XVIII. Os detalhes do início da vida de Fanny Murray são incertos, mas estudiosos acreditam que ela nasceu em Bath, sudoeste da Inglaterra, em 1729. Seu pai era um músico chamado Rudman, mas pouco mais se sabe sobre ele. Murray parece ter sido um nome artístico adotado por Fanny na adolescência, quando começou a trabalhar como cortesã em Londres. Sua família possivelmente tinha meios razoáveis, já que a profissão do Sr. Rudman e suas associações com o renomado dandy Bonnash certamente parecem indicar um contexto de classe média. O pai de Fanny morreu por volta de 1741, quando ela tinha 12 anos, e sua mãe já havia falecido antes. Assim, Fanny ficou órfã nessa época. Agora, sozinha e empobrecida, Fanny começou a vender flores nas ruas de Bath para sobreviver. Durante esse tempo, ela ouviu fofocas ultrajantes e notou quantos homens velhos ricos tinham belas mulheres em sua companhia. Dizia-se que ela era uma bela garota, e não demorou muito até que chamou a atenção de John Spencer, um mulherengo de 34 anos, que era neto de um dos maiores generais da Inglaterra, John Churchill, primeiro duque de Marlborough. No entanto, Spencer seria tudo menos o seu salvador. Ele a encantou com palavras gentis e promessas não cumpridas, e depois de ter se aproveitado dela, ele rapidamente partiu. Ela só não se tornou uma garota arruinada graças ao velho amigo de seu pai, Bonnash. A essa altura, ele já estava bem nos seus 60 anos e convidou Fanny para sua casa. Nash providenciou bem para Fanny e deu a ela um gosto pelas coisas mais finas da vida, enquanto podemos supor que ela o fez muito feliz de fato. Embora Nash vivesse por mais 20 anos, em 1743, Fanny havia se mudado para Londres, onde adquiriu uma posição como o que era conhecido como uma inquilina de vestidos. Essa era uma situação em que um patrono rico pagava o dinheiro inicial para permitir que uma jovem se estabelecesse como uma cortesã ou prostituta de alto padrão. O motivo pelo qual este tipo de trabalho exigia uma quantidade substancial de dinheiro era devido aos vestidos, joias e cosméticos caros que eram necessários para entreter homens ricos e poderosos. O primeiro patrono de Murray parece ter sido Bonnash, embora no final dos anos 1740, quando ela entrou na idade adulta, ela estava sendo gerenciada por Jack Harris, um cafetão proeminente de Londres que provavelmente trabalhou e foi a inspiração para a lista de damas de Covent Garden de Harris, um diretório das trabalhadoras sexuais de Londres. Antes de conhecer Harris, Murray passou por dificuldades financeiras e foi obrigada a se prostituir, dividindo seus favores por pouco dinheiro. Com Harris, sua beleza ficou conhecida no fim da década de 1740. Murray era conhecida em Londres como uma cortesã de alto nível, atendendo alguns dos principais aristocratas britânicos. Até se diz que Murray tinha tantos visitantes que ela contratou uma sósia e alugou um segundo quarto para poder atender o dobro de cavalheiros. A essa altura, ela não era apenas amplamente desejada, mas também famosa, ou seja, todos na Inglaterra sabiam quem ela era famosa. Um diário da época registra que era um vício não estar familiarizado com Fanny. Era um crime não brindar a ela em todas as refeições. A Fanny-mania logo tomou conta. Ela estava sempre nas notícias e virou um ícone da moda, elogiada por seus vestidos e trajes. Ela influenciava tanto a moda que todas as mulheres da cidade copiavam qualquer mudança em seu estilo.
Enquanto isso, seus maridos compravam retratos em miniatura dela e os guardavam em relógios de bolso para admirar sua beleza. Por volta de 1750, sua fama era tanta que apareceu em várias xilogravuras e panfletos de rua em Londres. Um deles, chamado A Empregada Descuidada, trazia supostos conselhos de Fanny sobre assuntos sexuais ou como se tornar uma dama francesa, embora não se saiba se eram realmente dela. Provavelmente usaram seu nome para aumentar as vendas. É provável que Fanny tenha inspirado uma das publicações mais influentes da Inglaterra hanoveriana, lançada em duas partes no final de 1748 e início de 1749, Memórias de uma Mulher de Prazer, ou Fanny Hill, escrito por John Cleland, quase condenado e preso por dívidas em 1748, foi provavelmente composto enquanto ele visitava Bombaim, Índia Ocidental, para promover um esquema para a coroa portuguesa criar uma Companhia das Índias Orientais. Ao narrar a história de uma mulher que ficou órfã na adolescência e logo começou a trabalhar como prostituta em Londres, o romance mostra claras semelhanças com a vida de Murray. A partir daí, o livro segue com material erótico que seria extremo para os padrões do século XVIII. Como era de se esperar, Fanny Hill foi rapidamente banida e permaneceu assim até o final do século XX, embora versões dela circulassem ilegalmente durante a segunda metade do século XVIII, aumentando o perfil de Murray, pois muitas pessoas presumiam que ela fazia parte da inspiração de Cleland. No início de 1750, a reputação de Fanny cresceu quando surgiram notícias de que ela frequentava os notórios clubes Hellfire e Divan em Londres. O clube Hellfire foi fundado em 1718 pelo Duque de Wharton, mas sua versão mais famosa só começou em 1749, liderada por Francis Dashwood. Uma fraternidade secreta para libertinos da alta sociedade, suas reuniões consistiam principalmente em beber pesadamente e comportamentos que confrontavam as normas sociais e morais da época. Embora fosse uma sociedade apenas para homens, aparentemente Fanny era contratada para aparecer ocasionalmente vestida de freira e participar de festejos obscenos e bêbados. O Divan Club era um grupo social menos incendiário que foi fundado em 1744 pelo quarto conde de Sandwich, John Montagu, um amante ocasional de Fanny, nos anos posteriores. O clube recebeu seu nome do divã, ou sofás usados no Império Otomano, e era um clube exclusivo para membros que haviam visitado o Estado turco. O clube era mais um clube de jantar e menos notório do que o clube Hellfire. Fanny o frequentava como parte do harém, um encontro com conotações sexuais, mas que poderia ter sido um evento de refeição mais tranquilo onde os indivíduos brindavam uns aos outros. O papel exato de Fanny no Divan Club é incerto, mas foi de curta duração, pois o clube fechou na segunda metade dos 1740, quando vários membros saíram para estabelecer ou se juntar ao Morisquet Hellfire Club. No início dos 1750, Fanny casou-se com Sir Richard Atkins, sexto barão Atkins de Clapham, um nobre inglês menor que tinha aproximadamente a mesma idade que Murray. Durante sua breve vida, Atkins gastou grande parte da fortuna da família com cortesãs renomadas de Londres como Kitty Fisher, antes de se casar com Fanny. O casamento deles era instável e ambos não foram totalmente fiéis. Uma anedota famosa conta que um dia Fanny reclamou para ele que precisava de dinheiro para gastar. Em resposta, Atkins deu-lhe apenas 20 libras. Fanny, profundamente insultada, chorou e arrancou a nota de 20 libras da mão, exclamando: "Maldita seja o que isso significa." Em seguida, ela colocou a nota entre 2 pedaços de pão e começou a comê-la. A união foi breve, pois Atkins morreu no verão de 1756, quando Murray tinha só 27 anos. Em vez de deixar para ela uma herança considerável,
Tudo que o marido deixou para ela foi dívida. Nesse momento, sua beleza sumia e, na necessidade, seus admiradores a deixaram. Incapaz de pagar suas dívidas, Murray foi levada para uma casa de penhores. Lá, ela descobriu que John Spencer, primeiro conde Spencer, filho de John Spencer, o homem que a havia abordado pela primeira vez, estava se casando. Felizmente para Fanny, o jovem Sr. Spencer era um homem notavelmente generoso e honrado, e após ler a carta de súplica de Fanny, informando-o sobre as ações descontroladas de seu pai, ele decidiu pagar a ela uma pensão de 200 libras por ano. Spencer não apenas a salvou da pobreza, mas também a apresentou a um amigo seu, David Ross, um ator inglês e proprietário de teatro que havia aparecido em inúmeras produções proeminentes no palco de Dublin e Londres, incluindo uma versão de The Miser, de Henry Fielding, apresentada no Smoke Alley em Dublin no final dos anos 1740, e The Conscious Lovers, de Richard Steele, que estreou no Drury Lane em Londres em 1751. Eles rapidamente se apaixonaram e, para espanto de todos, se casaram dentro do ano. A união foi feliz, e apesar das escolhas anteriores, Fanny deixou de ser cortesã em 1757 e permaneceu leal a Ross após o casamento. Mesmo assim, ela não evitou seu passado. Em 1759, 2 anos após se casar com Ross, foi publicada em Londres uma memória intitulada Memórias da celebrada Miss Fanny Murray, intercaladas com as intrigas e amores de várias personalidades eminentes, baseadas em fatos reais. Foi escrito anonimamente e em terceira pessoa, mas é evidente que Murray o escreveu ou contratou um ghostwriter para isso. Foi uma das várias memórias desse tipo sobre as vidas das cortesãs mais famosas de Londres, que surgiram no século XVIII. Apesar de sua aposentadoria nos anos 1750, Fanny se viu envolvida em um dos escândalos políticos e literários mais notórios da Inglaterra do século XVIII em 1763. Naquele ano, uma nova obra apareceu impressa em Londres intitulada Um Ensaio sobre a Mulher. A obra é de John Wilkes, jornalista radical e político controverso. Foi eleito para o parlamento por Aylesbury em 1757. Em 1762, Wilkes estabeleceu um jornal chamado North Britain com o objetivo de atacar o governo do novo primeiro-ministro britânico, John Stuart, terceiro conde de Bute. Wilkes possivelmente escreveu um ensaio sobre mulheres com Thomas Potter, colega deputado e membro do clube Hellfire, antes de morrer em 1759. Era essencialmente uma paródia obscena do ensaio sobre o homem de Alexander Pope. Refere-se a Fanny na primeira linha e se torna mais escandaloso a cada frase. O poema foi rapidamente acusado de obscenidade e blasfêmia, em grande parte porque, após explorar as atividades sexuais de Fanny, Wilkes e Potter passaram a compará-la à Virgem Maria, uma atitude audaciosa em um século em que a religião ainda era central para a vida britânica. Não há indicação de que Fanny colaborou com Wilkes ou Potter, mas a situação chegou rapidamente ao seu conhecimento já aposentada, perturbando-a e causando tensões consideráveis em seu casamento. Também gerou grande tensão em outras pessoas. No final de 1763, pouco depois de sua publicação, um ensaio sobre mulheres foi lido por John Montague, quarto conde de Sandwich, um dos ex-amantes de Fanny na Câmara dos Lordes. Sandwich guardava rancor de Wilkes por um incidente anterior no Hellfire Club, quando Wilkes o marcou durante uma sessão espírita embriagada. Agora o acusava de obscenidade e blasfêmia ao ler o poema. A Casa dos Lordes concordou, e Wilkes foi condenado por difamação e sedição em janeiro de 1764, embora já tivesse fugido para a França antecipando esse ataque. Nenhuma acusação foi feita contra Murray. Quando o polêmico poema de Wilkes surgiu em 1763, Fanny levava uma vida tranquila com Ross, que afirmou: quaisquer que tenham sido suas indiscrições anteriores,
Ela agiu como uma esposa com prudência e discrição exemplares. Grande parte do tempo deles foi em Londres, onde Ross se firmou como ator, diretor e produtor de teatro. Eles também viajaram ocasionalmente para a Escócia, onde Ross atuou em várias peças em Edimburgo, como The Conscious Lovers no Theatre Royal, no final dos anos 1760. Eles não parecem ter filhos. Fanny faleceu em Londres em 2 de abril de 1778, aos 48 anos. Devido à notoriedade do livro Fanny Hill, várias adaptações para cinema e televisão foram produzidas ao longo dos anos. Mais recentemente, uma minissérie da British Broadcasting Corporation de 2007. Assim, de certa forma, a história de Fanny Murray ainda vive hoje através de sua contraparte fictícia, Fanny Hill. Em seguida, vamos analisar a contemporânea de Fanny Murray, que era ainda mais renomada. Acredita-se que Kitty Fisher nasceu em Soho, Londres, em 1º de junho de 1741, embora haja debate sobre a data, e ela possa ter nascido já em 1738. Presumivelmente, seu nome de nascimento era Catherine, embora ela fosse invariavelmente referida como Kitty durante toda a sua vida adulta. Sabe-se pouco sobre sua infância, mas ela veio de origens humildes, possivelmente de uma família de luteranos alemães, que se estabeleceu na Inglaterra no século XVII. Os peixes eram possivelmente muito pobres, e foi isso que levou Kitty a adquirir trabalho quando ela era apenas uma adolescente, com uma modista e um corseteiro, respectivamente os fabricantes de chapéus e espartilhos na época. Ela também pode ter vindo de família respeitável o bastante para ser dama de companhia de uma nobre ou cortesã em Londres, por volta de 1750. Isso explicaria sua ascensão como cortesã nos anos 1750 ao atrair a atenção de vários aristocratas. Kitty seria uma figura de destaque na alta sociedade londrina por seu trabalho como cortesã. A partir do século XV, cortesãs surgiram nas cortes aristocráticas europeias e entre os mais ricos, sendo geralmente mulheres bem educadas que falavam vários idiomas, conversavam sobre literatura e dominavam cosméticos e perfumes, especialmente nas cortes da Itália e França nos períodos do Renascimento e Barroco. Kitty iniciou como cortesã em Londres por volta de 1757. Com apenas 15 ou 16 anos, ela fez isso depois de chamar a atenção de vários aristocratas britânicos e figuras da alta sociedade. Não está claro quem foi o primeiro, mas o candidato mais provável era Augustus Capel, primeiro Visconde Capel, um filho de William Capel, o segundo Conde de Albemarle e um dos confidentes mais próximos do rei Jorge II na corte. Augustus, com pouco mais de 30 anos, conheceu Kitty durante uma breve licença na Inglaterra, enquanto servia na Marinha na Guerra dos 7 Anos contra a França, 1756 a 1763. A partir daí, Kitty teve vários casos com figuras importantes da corte georgiana em Londres, no final dos anos 1750 e início dos 1760. Com o tempo, ela ficou famosa na Inglaterra e virou um dos primeiros ícones celebridade modernos. Para entender como Fisher alcançou destaque na sociedade inglesa do final de 1750 e início de 1760, é essencial compreender o funcionamento e a evolução da mídia nessa época. No século XV, as pessoas em países como a Inglaterra sabiam muito pouco sobre o que acontecia no mundo. Não existiam internet, TVs ou rádios, nem mesmo existiam jornais, e os livros eram artigos de luxo caros. Assim, notícias sobre assuntos públicos e pessoas eram passadas apenas de boca em boca e, se você vivia em uma vila rural isolada, sabia pouco sobre o mundo. Tudo isso começou a mudar no século XVI, com o advento da imprensa, que resultou na produção em massa de panfletos baratos e folhas de notícias relatando eventos públicos. Quando Kitty nasceu, surgiam novas mídias como jornais e as primeiras tirinhas de quadrinhos.
O jornal The Spectator, por exemplo, foi publicado pela primeira vez em 1711. Em 1750, cerca de 7 milhões de exemplares de vários jornais foram vendidos na Grã-Bretanha. Com a revolução da mídia, jornais britânicos passaram a expor detalhes escandalosos de figuras da alta sociedade. Outros editores passaram a vender gravuras baratas de retratos de figuras famosas na sociedade inglesa, criando a primeira versão do Cosmopolita. Esses avanços permitiram que Kitty Fisher ficasse muito conhecida, mesmo fazendo pouco. Assim nasceu a cultura das celebridades. Fisher ganhou fama no final dos anos 1750 e início dos 1760 por sua beleza, graça social e atração sexual, com muitas histórias sobre ela. Em um episódio famoso, caiu do cavalo no Parque St. James, em Londres, e seu vestido rasgou, mas ela usou o incidente para alimentar o escândalo sobre seu comportamento e caráter. No início dos anos 1760, ela buscou notoriedade com sua luxuosa casa na Carrington Street, em Mayfair, Londres. Sua casa era sustentada por ajuda financeira de amantes, muitos deles, como Keppel, beneficiários ricos da busca britânica pelo Império. Foi um período em que grandes riquezas vieram do algodão, açúcar e tabaco na América do Norte e Caribe, principalmente com trabalho escravo, e também ocorreram as primeiras grandes conquistas britânicas na Índia. Como resultado de tudo isso, Fisher conseguiu manter uma casa luxuosa e até empregou seus próprios servos uniformizados, um costume que geralmente era reservado para a nobreza inglesa. Ela promoveu sua imagem com estilo, marcando presença em eventos da alta sociedade com roupas da moda e joias valiosas. Ao fazer isso, ela atraiu a atenção de escritores de jornais e panfletistas da época, e sua imagem foi distribuída por toda Londres. Ao viajar pela cidade, todos a reconheciam. Mulheres queriam ser como ela e homens a desejavam. Havia também profundidade nela. Kitty não era só uma pin-up. Falava francês fluentemente e tinha educação para frequentar salões aristocráticos da Inglaterra georgiana. Fisher também aparece em Histoire de ma vie, ou História da Minha Vida, a famosa autobiografia do viajante veneziano, sedutor e memorialista Giacomo Casanova, que era famoso por suas conquistas sexuais. Em 1763, Casanova, já com quase 30 anos, foi à Inglaterra tentar vender ao governo do rei George III sua ideia de loterias estaduais. Em sua Histoire, ele notou que havia conhecido Fisher enquanto visitava Londres, observando que, cito, ela estava magnificamente vestida, e não é exagero dizer que ela usava diamantes no valor de 500 mil francos. Golda falou que, se eu quisesse, poderia tê-la ali por 10 guinéus. Eu não quis fazer isso. Apesar de encantadora, ela só falava inglês, e eu gostava de ter todos os meus sentidos, inclusive a audição, confirmados. Quando ela se foi, a senhora Wells nos contou que Kitty havia comido uma nota de 1000 guinéus em uma fatia de pão com manteiga naquele mesmo dia. A nota era um presente do Sir Atkins, irmão da bela senhora Pitt. Eu não sei se o banco havia agradecido a Kitty pelo presente que ela havia dado a ele. Essa declaração aparentemente bizarra sobre Fisher comendo um sanduíche de nota bancária de algum tipo era, na verdade, um tropeço literário da época. E surgem vários escritos do século XVIII, era sintomático da fascinação pelas notas bancárias no século XVIII, pois circulavam mais livremente, tendo sido criadas em sua forma moderna na Suécia. No final do século XVII, o relato de Casanova sobre seu encontro com Fisher pode ser falso, já que ela falava mais idiomas além do inglês. Isso mostra como Fisher era conhecida e vista como uma mulher de costumes liberais na alta sociedade londrina da época. Kitty ficou famosa em parte por suas ligações com grandes artistas da época. Por exemplo, em 1765, ela posou para ter seu retrato pintado por Nathaniel Hone, um artista retratista e pintor de miniaturas nascido na Irlanda, enquanto Fisher também foi possivelmente pintada por James Northcote, Richard Purcell e Philip Mercier.
Mercier era um artista alemão de descendência francesa huguenote que migrou para a corte do rei George I após o senhor hanoveriano virar rei da Grã-Bretanha em 1710. Ele foi um dos primeiros protagonistas do estilo roco e pintou Kitty assim no fim dos 1750, pouco antes de morrer em 1760. Kitty é mais intimamente associada a Joshua Reynolds no mundo da arte inglesa da época. Nascido em 1723, Reynolds foi um dos principais pintores de retratos da Europa no século XVIII. Reynolds pintou inúmeros retratos de Fischer no final dos 1750 e durante os 1760. O mais famoso hoje é Kitty Fischer como Cleópatra dissolvendo a pérola, exposto na Kenwood House, em Hampstead Heath. Pintado em 1759, o quadro retrata Fischer deixando cair uma pérola em um cálice, em uma cena que alude ao famoso evento em que a rainha egípcia Cleópatra acredita-se ter deixado cair uma pérola no cálice de vinho ao cortejar o general romano Marco Antônio, uma história relatada pelo enciclopedista romano imperial Plínio, o Velho, em sua História Natural. As várias pinturas de Reynolds dela e aquelas de outros artistas da época foram propositalmente usadas por Fischer para desenvolver sua imagem pública. Estilogravuras e gravuras desses retratos foram produzidas e espalhadas pelas gráficas. O público queria muito algo da famosa Kitty Fischer, então milhares foram vendidas por preço moderado na Inglaterra, como uma revista de celebridades do século XVIII. Ela também usava seu próprio chapéu, acessório de moda essencial no fim dos anos 1750. Assim, Fischer era uma manipuladora habilidosa da recém-emergente mídia de massa, da mesma forma que celebridades modernas como as Kardashians exploraram as redes sociais desde meados dos anos 2000 para aprimorar seu próprio império e imagem na mídia. Kitty, ligada a vários homens proeminentes de Londres e da sociedade inglesa, desde o fim dos anos 1750, se estabeleceu em 1766, ao casar com Sir John Norris, da família Norris de Highcourt House, em Oxfordshire, cuja ascensão social começou principalmente sob os Tudors no século XVI. Sir John era neto de outro Sir John Norris, que serviu na frota britânica nas Guerras dos 9 Anos, nos anos 1690 na Guerra da Sucessão Espanhola, 1701 a 1714, e foi promovido a almirante da frota durante a Guerra do Ouvido de Jenkins e a Guerra da Sucessão Austríaca, travadas simultaneamente nos anos 1740. Assim, Kitty casava-se com uma influente família política britânica. Porém, o casamento foi breve e não teve filhos. Apesar da maneira pública como sua vida foi vivida, sabemos surpreendentemente pouco sobre como a vida de Kitty Fischer chegou ao fim, além do fato de que ela faleceu no dia 10 de março de 1767, com apenas 25 anos de idade e apenas 4 meses após se casar com Norris. Uma teoria diz que sua morte precoce ocorreu pelo uso excessivo de cosméticos, que na época continham substâncias nocivas como chumbo, arsênico e mercúrio. No entanto, embora esses elementos tenham levado ao desenvolvimento de graves doenças físicas ao longo do tempo e ao envelhecimento precoce da pele, é altamente improvável que eles poderiam ter resultado na morte de Kitty em seus 20 e poucos anos. Teorias alternativas dizem que ela morreu de varíola ou tuberculose. A doença mais mortal do século XVIII era tão grave que preocupações com sua disseminação levaram à criação das primeiras vacinas, poucos anos após a morte de Fischer. Consumo era como a tuberculose era chamada antes de ser estudada e compreendida no início do século XX. Fischer morreu muito jovem, independentemente da causa. Ela foi enterrada no cemitério da igreja em Benenden, em Kent, perto de Tunbridge Wells. Sua vida exemplifica o conceito crescente de celebridade na Europa rumo à era moderna, sendo retratada em diversos filmes, programas de televisão e peças desde então. Hoje, Kitty provavelmente é mais lembrada devido a uma cantiga de ninar que a menciona. Lucy Lockett perdeu seu bolso, Kitty Fischer achou
não tinha um centavo, só uma fita ao redor. Vamos para a França do início do século XIX. Marie Duplessis, originalmente Alphonse Rose Plessis, nasceu em 15 de janeiro de 1824 na vila de Nonant-le-Pont, Normandia, norte da França. Alphonsine não nasceu em riqueza, longe disso. Sua origem era de extrema pobreza e dificuldade. Seu pai, Marine Plessis, era o filho ilegítimo de uma prostituta e um padre. Ele era um homem marcado por experiências brutais e desenvolveu uma inclinação sinistra. Ele era abusivo com a mãe de Alphonsine, Marie, e ela eventualmente abandonou sua família para procurar trabalho como empregada em outro lugar e para deixar a vida abusiva em que estava vivendo. Acredita-se que ela pretendia eventualmente chamar suas filhas para se juntarem a ela em algum momento no futuro, mas o plano nunca se materializou, pois Marie morreu quando Alphonsine tinha apenas 6 anos de idade. A infância de Alphonsine não melhorou em nada. Após a morte da mãe, ela foi separada da irmã mais velha e enviada para viver com um tio. Nessa época, Alphonsine foi enviada para viver na fazenda de um dos primos de sua mãe. De acordo com várias de suas biografias, Alphonsine foi abusada aqui por alguns dos trabalhadores da fazenda, começando por volta dos 11 anos de idade. Eventualmente, Alphonsine foi resgatada dessa situação terrível quando foi enviada de volta para seu pai, que a colocou como aprendiz de lavadeira, uma ocupação que envolvia trabalho físico pesado com pouca recompensa financeira, mas que a retirou do cenário torturante na fazenda. No entanto, mesmo esse alívio não durou muito, pois o pai de Alphonsine a abandonou no início da adolescência e parece tê-la vendido para um solteirão idoso em Paris. Agora, ela estava efetivamente sozinha, mas mostrou sua habilidade mesmo em sua tenra idade ao escapar do solteirão idoso e conseguir trabalho como empregada na capital francesa. Por um tempo depois, ela foi aprendiz de uma costureira, mas foi no final da adolescência que começou a trabalhar como cortesã, profissão que resultaria em adquirir uma espécie de fama literária em meados do século XIX. Um dia, em 1839, Alphonsine Plessis, que agora tinha 15 anos de idade, estava parada em uma rua de Paris olhando com desejo para uma barraca de comida que vendia pratos de batatas fritas. Enquanto ela estava lá, Louis Nestor Roqueplan, escritor, jornalista e diretor de teatro renomado em Paris, passou e a notou. Percebendo que a expressão em seu rosto era de fome e privação, ele se aproximou da jovem e ofereceu para comprar-lhe alguma comida. Alphonsine agradeceu e devorou o prato ao ser servido. Foi um encontro casual, mas que mudou a vida de Alphonsine. Nos meses seguintes, Alphonsine desenvolveu um relacionamento com Roqueplan, que a apresentou a muitas figuras literárias e artísticas em Paris e, acima de tudo, homens com dinheiro. Nessa época, ela já se destacava como uma jovem atraente e no início dos anos 1840 iniciou vários relacionamentos com pessoas ricas que conheceu em Paris. O primeiro deles foi com o Monsieur Nollet, um próspero proprietário de restaurante na cidade. Algumas semanas após conhecê-la, Nuller alugou um apartamento para ela na Rue de la Carte e lhe deu 3.000 francos para suas necessidades. Foi o início de sua nova vida como cortesã, prostituta para clientes ricos. Logo, Alphonsine percebeu que havia clientes mais ricos do que Monsieur Nuller, e ela começou a procurar em outros lugares. Foi também por volta dessa época que ela adotou o nome pelo qual é mais conhecida, Marie Duplessis. Marie era o nome da mãe, e Duplessis uma versão modificada do sobrenome Plessis. Alphonsine simplesmente adicionou um du a ele, pois isso dava um toque aristocrático ao sobrenome. Ela também começou a desenvolver interesses associados à aristocracia. Por exemplo, um de seus amantes, um jovem rico chamado Agenor de Guiche, organizou para que ela recebesse aulas de dança e piano, e ela também começou a aprender a ler e escrever. Duplessis tornou-se o centro das atenções de muitas festas francesas na capital francesa durante a década de 1840, famosa por sua inteligência e beleza.
Mas para aqueles que a conheciam bem, havia também uma tristeza contraditória nela às vezes, um produto, sem dúvida, de sua infância traumática. Sua percepção sobre a dureza da vida era evidente em suas doações a fundações que apoiavam mulheres abusadas e meninas abandonadas em Paris, situação da qual escapara recentemente. Nulle e de Guiche não foram os únicos amantes de Duplessis. Outros incluíam Édouard de Périgord, o romancista romântico, Roger de Beauvoir, conde Gustav von Stackelberg, um aristocrata idoso da Alemanha Central, e o compositor e pianista húngaro Franz Liszt. Liszt provavelmente foi a pessoa com quem Marie mais se relacionou, por quem sentia mais afeição, e se houve amor em sua breve vida, foi provavelmente por ele. No entanto, a vida amorosa de Marie é certamente mais lembrada hoje por seu caso com Alexandre Dumas Jr., filho de Alexandre Dumas Sr., o aclamado autor de romances como Os Três Mosqueteiros e O Conde de Monte Cristo. O filho também tinha ambições literárias que realizou em parte mais tarde, mas sempre viveu à sombra do pai. Em 1844, ele ainda era um jovem de 20 anos quando conheceu Marie, que tinha a mesma idade que ele. Eles iniciaram um relacionamento em poucas semanas, mas Dumas, apaixonado por Marie, sofria com os relacionamentos contínuos dela com outros homens durante a metade dos anos 1840. Consequentemente, ele tentou se distanciar dela em 1846, embora ela tenha deixado claro que desejava continuar o relacionamento deles, mesmo que nunca fosse monogâmico da parte dela. Marie fugiu para Londres em 1846, onde se casou com seu amante, o aristocrata francês Édouard de Périgord. No entanto, ela também estava cada vez mais doente, mesmo tendo apenas 22 anos de idade na época. Marie sofria de tuberculose, uma doença devastadora que havia começado a se tornar cada vez mais virulenta na sordidez urbana, apertada da Europa da era industrial. O que era pior, pouco se sabia sobre como a tuberculose era transmitida, como ela impactava suas vítimas ou como parar seus estragos no século XIX. Assim, poucos meses após o casamento, Marie morreu em Paris em 3 de fevereiro de 1847, aos 23 anos. Seu marido e outro de seus amantes, o conde Gustav von Stackelberg, estavam ao seu lado quando ela faleceu. Seu funeral ocorreu dias depois no cemitério de Montmartre, em Paris. Foi frequentado por centenas de pessoas, muitas delas do mundo artístico e literário de Paris, uma declaração de quão alto ela conseguiu subir como cortesã na capital francesa em apenas alguns anos. Marie foi imortalizada pouco depois de sua morte por Dumas em sua obra mais aclamada, intitulada La Dame ou Camélière, a Dama das Camélias, às vezes conhecida simplesmente como Camille. O romance era uma conta biográfica disfarçada da vida de Marie, com a personagem principal, Marguerite Gautier, efetivamente sendo Marie, e o principal personagem masculino do livro, Armand Duval, sendo Dumas em tudo, exceto no nome. O romance se destacou por retratar de forma simpática uma cortesã, mostrando como sua vida foi moldada pelas circunstâncias da época, algo incomum para os leitores. Ele se tornou um best-seller na França durante a segunda metade do século XIX. Dumas adaptou o livro em 1852 para o teatro com La Dame aux Camélias. Foi inicialmente banido pelos censores de palco parisienses, que não estavam dispostos a aceitar sua representação, tanto da prostituição quanto da doença debilitante que era a tuberculose no palco. No entanto, à luz da reputação do pai de Dumas, eles logo mudaram de ideia e permitiram que a peça fosse apresentada. Porém, em outros lugares não teve a mesma sorte e ficou anos proibida em Londres. A obra de Dumas não foi a única a recontar elementos da história de Duplessis no século XIX. Apenas alguns anos depois, o famoso compositor italiano Giuseppe Verdi compôs uma de suas óperas mais aclamadas, La Traviata, que contava a história de Marie. A ópera de Verdi foi baseada na peça de Dumas,
pois ele estava visitando Paris no início de 1852, quando a versão teatral de La Dame aux Camélias estreou no palco da capital francesa. Verdi se impressionou com a história e logo começou a compor a ópera baseada na narrativa de Dumas sobre Marie. O resultado, que foi finalizado em 1853, foi La Traviata, que se traduz aproximadamente como A Mulher Caída. Estreou na ópera La Fenice, Veneza, em 6 de março de 1853. A personagem principal, Violeta, foi inspirada em Marie Duplessis e sua história termina como a de Marie, tempo como prostituta e morte por tuberculose. Curiosamente, mesmo com La Dame aux Camélias censurada na Grã-Bretanha, La Traviata foi apresentada em Londres poucos meses após estrear no norte da Itália. A justificativa para isso era que, enquanto uma audiência inglesa poderia entender a história de Duplessis quando contada no francês que Dumas usou, acreditava-se que a ópera de Verdi seria ininteligível para uma audiência inglesa onde poucos falavam ou entendiam italiano. La Traviata foi notável na época por apresentar o primeiro personagem a morrer em uma ópera de tuberculose. Além disso, seu tema ressoou com as pessoas e a história de Marie rapidamente se tornou uma das óperas mais populares do século XIX. Permaneceu uma das obras mais aclamadas de Verdi por mais de um século e ainda é amplamente executada atualmente. Assim, embora muitas pessoas desconheçam o fato, muitas pessoas já viram a história de Marie Duplessis ser encenada diante delas na ópera. Marie Duplessis ainda é lembrada hoje, principalmente por suas ligações com figuras literárias e culturais de destaque do século XIX. Várias biografias dela foram publicadas, enquanto em sua Normandia natal pode-se visitar um museu dedicado especificamente à sua memória, o Museu La Dame aux Camélias, assim nomeado após a obra de Dumas. O papel de Marguerite em La Dame aux Camélias, ou Camille, tornou-se um dos papéis mais cobiçados na era de ouro do teatro no final do século XIX, e a história de Marguerite foi recontada em milhares de performances, dos palcos de Paris a Broadway em Nova York até os dias atuais. Para nossa história final, estamos permanecendo na França. A mulher, conhecida hoje e na história como Marguerite Stenil, nasceu como Marguerite Jeanne Japet, na região de Bocaux, no nordeste da França, no dia 16 de abril de 1869. Ela era chamada de Meg por aqueles próximos a ela e vinha de uma família de classe média próspera. Seu pai, Edouard, conseguiu se tornar um industrial bem-sucedido, enquanto sua mãe, Emily, era filha de um estalajadeiro. A rica origem de Meg significava que ela recebeu uma boa educação, até mesmo tendo sua própria governanta, e isso a serviria nos anos seguintes. Quando tinha 17 anos, Meg se envolveu com um amigo de seu irmão, mas logo as coisas foram longe demais e seu pai teve que intervir e acabar com tudo. Meg era muito próxima de seu pai e ficou devastada quando, em 1888, ele morreu de um ataque cardíaco. Com a morte de seu pai, as aspirações de Meg de se tornar parte da sociedade parisiense cresceram, e nos anos seguintes ela se inclinou para a capital francesa, onde se envolveria em vários escândalos. Antes de Meg se mudar para Paris, ela visitou sua irmã em Bayonne, no sul da França. Ela tinha cerca de 20 anos quando conheceu Adolphe Stenau, um artista francês quase 2 vezes mais velho. Ele se apaixonou por Meg e eles se casaram em 1890. Assim, Meg adquiriu o nome pelo qual é mais conhecida hoje, Marguerite Stenel. Seu marido era filho de Louis Charles Stenayl, um artista relativamente bem-sucedido, responsável por algumas das pinturas que adornam a Catedral de Estrasburgo hoje, embora Adolphe apenas conseguisse sobreviver através de sua pintura. O casal foi morar em Paris durante a Belle Époque, um período de imenso sucesso artístico na história da capital francesa, durante o qual se tornou a capital cultural do mundo. Apesar de não serem ricos, suas vidas teriam sido vividas em um dos espaços mais vibrantes do mundo em tempos modernos, frequentando o Moulin Rouge
e outros cabarés e salões de dança da época, e convivendo com algumas das principais figuras literárias do período. Um ano depois, o casal teve uma criança, mas logo se desentenderam e, sem se divorciar, passaram a viver separados. Foi agora que Marguerite se tornou o que é referido como uma demi-mondaine, uma mulher do demi-monde ou meio-mundo, em outras palavras, uma cortesã. Nos anos 1890, Marguerite ficou famosa por sua beleza e discretos casos amorosos. Ela teve muitos pretendentes notáveis, mas nenhum tão conhecido quanto Félix IV Importante, político francês. Vindo de um contexto humilde, ele ascendeu na política francesa durante a Terceira República, após a Guerra Franco-Prussiana, no início dos anos 1870, e, contra as expectativas, tornou-se presidente da França em 1895. Ele ocuparia essa posição por pouco mais de 4 anos, até que um evento inesperado envolvendo Marguerite ocorresse. Marguerite conheceu e começou um relacionamento amoroso com Tar em 1897, quando ele já estava há mais de 2 anos em seu mandato como presidente da República. Isso continuou intermitentemente pelos próximos 2 anos. As coisas chegaram a um ponto crítico no início de 1899. De acordo com um relatório de jornal da época, no dia 16 de fevereiro de 1899, Faure estava no Palácio do Eliseu, em Paris, quando de repente saiu de seu escritório para o ante-escritório. Lá, ele informou ao seu secretário que não estava se sentindo bem. Médicos atenderam rapidamente, mas o presidente morreu mais tarde naquela noite. As circunstâncias exatas do que aconteceu foram amplamente relatadas e debatidas. A maioria concorda que, quando ele adoeceu, 4 estavam no escritório de Marguerite, onde eles se envolveram em atividades sexuais de um tipo ou de outro em sua mesa de escritório. Que tipo de atividades estavam sendo realizadas nele é motivo de contenda. Está claro que o que Marguerite fazia parece ter levado o presidente Faure, já em seus últimos 50 anos, e com a saúde cada vez pior, a ter um ataque cardíaco ou algum outro incidente médico, provavelmente um derrame, do qual ele morreu pouco tempo depois. Nem toda a mídia divulgou isso. Um proeminente jornal internacional da época, por exemplo, não mencionou Stanley e seu suposto envolvimento na morte. Afirmou apenas que Thor morreu na noite anterior em Paris, repentinamente de um ataque apoplético. Notou-se que ele havia sido recentemente diagnosticado com uma doença grave que afetou seu coração por meses. Isso foi noticiado até na Austrália, e não houve controvérsia em torno das circunstâncias de sua morte imediatamente após o ocorrido. Apesar dos primeiros relatórios, Marguerite e seu relacionamento com o presidente falecido passaram a ser alvo de escrutínio da mídia, e seguem assim até hoje. Alguns estudos dizem que ela contribuiu parcialmente para o derrame, outros afirmam que nem estava presente no momento. O que é claro é que Marguerite se estabeleceu posteriormente como uma figura relativamente escandalosa na vida parisiense, embora para alguns isso na verdade tenha melhorado sua reputação. Alguns homens na sociedade francesa ficaram fascinados por Marguerite ser tão habilidosa que provocou no presidente uma paixão tão forte que o matou. Assim, apesar deste escândalo, seu salão ainda seria frequentado por muitos homens notáveis, mantendo sua posição como socialite e tendo inúmeros casos após isso. Você pode se perguntar se o marido dela sabia desses casos e por que ele tolerava isso. Bem, ele sabia, mas Marguerite ainda se importava com o marido e sua carreira, e muitos de seus amantes encomendavam pinturas dele, permitindo que Adolf tivesse um bom sustento. A morte de seu amante se complicou nas semanas e meses seguintes, pois surgiu a especulação de que a morte de Ford estava de alguma forma conectada ao caso Dreyfus, que estava constantemente nas notícias francesas entre 1894, quando estourou pela primeira vez, até 1906.
e isso envolvia o oficial militar francês Alfred Dreyfus, que foi inicialmente acusado em 1894 de passar segredos militares para o governo alemão. Dreyfus, um judeu, foi considerado culpado e enviado a uma colônia penal, mas anos depois surgiram relatórios comprovando sua inocência. O caso Dreyfus tornou-se uma questão importante na sociedade francesa, onde o problema mais amplo do antissemitismo na sociedade francesa estava sendo debatido. Surgiram relatórios em 1899 de que Marguerite havia recebido secretamente documentos sobre Dreyfus e seu caso, e que isso estava relacionado à morte do presidente durante o noivado. Além disso, a oposição anti-Dreyfus acusou Marguerite de ter envenenado Félix IV em nome do chamado Sindicato Judeu, porque o presidente se declarou hostil a uma revisão do caso Dreyfus. Porém, não existe nenhuma evidência concreta que comprove isso. Foi só uma teoria da conspiração do fim do século XIX. Menos de 10 anos após o caso dos quatro, Marguerite se envolveria em nova controvérsia. No período intermediário, ela seguiu recebendo convidados em seu salão, atuando como cortesã e levando vida parecida à dos anos 1890 antes do caso dos quatro. Poderíamos chamar este incidente subsequente de caso Stenheil. No dia 31 de maio de 1908, ela foi encontrada pela polícia na residência dela e de seu marido em Paris. Ela estava amarrada e amordaçada quando a polícia a encontrou, mas estava saudável e não sofreu outros danos. O mesmo não se podia dizer de seu marido e da mãe de Marguerite, ambos encontrados mortos em outro lugar do apartamento, tendo sido estrangulados até a morte. A revelação do que aconteceu na residência Stenheil, uma história envolvendo a mulher no centro do caso de queda, quase 10 anos antes, inevitavelmente causou um frenesi na imprensa. Isso foi exacerbado pela própria Marguerite, que adicionou uma camada de mistério aos eventos ao afirmar que 4 indivíduos vestidos com túnicas pretas haviam entrado em sua casa e a amarrado antes de matar seu marido e mãe. Apesar da história elaborada de Marguerite, a polícia suspeitava que ela era responsável pelo ocorrido e depois se amarrou sozinha, para fingir ser uma das vítimas. Eles não conseguiram encontrar evidências fortes que apoiassem isso na investigação imediata, mas estavam desconfiados sobre o motivo pelo qual ela foi poupada e o fato de que nada de substancial havia sido roubado. Então, quando Marguerite parecia estar tentando direcioná-los para um servo dos Stenheils, sugerindo que ele havia sido responsável pelo arrombamento e pelos assassinatos, junto com alguns cúmplices, eles decidiram prendê-la com base na manipulação de evidências em novembro, meio ano após os assassinatos terem sido cometidos. Marguerite foi levada para a prisão de Saint-Lazare, no trajeto de Paris ao subúrbio de Saint-Denis. Foi estabelecida como uma pensão para aqueles que sofriam de lepra na Idade Média, embora com o tempo tenha se transformado em uma espécie de manicômio moderno e depois em uma prisão. Foi aqui que ela ficaria detida enquanto seu caso era processado e ela era julgada em 1909. O caso de Marguerite começou no verão de 1909 e prosseguiu durante o outono, concluindo-se apenas no início do inverno daquele ano. Tornou-se uma fonte de escândalo nacional, com todos querendo ingressos para o julgamento, e o caso estava constantemente sendo debatido no silêncio de Paris naquele ano. Primeiramente, havia o simples fato de que a senhora Stenheil, quase uma década após seu papel no caso dos quatro, havia retornado subitamente aos jornais nacionais em um caso igualmente misterioso, que levou à morte de seu marido e mãe. Os jornais chamaram este caso de crime de resgate em paz e comentaram sobre a perturbadora atitude de Marguerite, que não parecia muito angustiada ou triste com o que havia acontecido. Alguns suspeitavam que ela ordenou os assassinatos para casar novamente, mas o motivo era fraco. Muitas pessoas não acreditaram na história dela. Parecia haver provas que contrariavam o que ela dizia. Teorias da conspiração também abundavam.
com o antissemitismo pronunciado da época ressurgindo junto com alegações sobre seu suposto papel no caso Dreyfus, que continuou na França até 1906, quando Dreyfus finalmente foi exonerado. O juiz, que claramente era contra Marguerite, adicionou lenha à fogueira sugerindo que as evidências de Stenier não eram confiáveis, chamando suas histórias de tecidos de mentiras e passando por uma lista de seus casos. Apesar de tudo isso, Marguerite lidou com a situação de maneira excelente, mentindo quando necessário e admitindo erros se necessário. Ela culpou todas e quaisquer inconsistências na incompetência da polícia e manteve-se fiel à sua história de que os crimes foram perpetrados por 4 ladrões vestidos de preto. Como não havia evidências reais para substanciar qualquer teoria alternativa, em novembro de 1909, após meses de deliberação, Marguerite foi considerada inocente. A verdade do que realmente ocorreu em sua casa e na de seu marido no início do verão de 1908 nunca será totalmente conhecida. Após o escândalo de seu julgamento, prisão e libertação, Marguerite decidiu deixar a França e buscar uma vida mais tranquila na Inglaterra, fixando-se em Londres no início dos anos 1910. Antes, sua filha foi morar com a família do pai falecido e não podia contatar a mãe. Elas passaram anos afastadas, mas se reconciliaram em 1911. Na Inglaterra, Marguerite tentou limpar sua reputação escrevendo memórias que defendiam suas ações nos anos de 1890 e 1900, publicadas em 1912. Eles tiveram apenas um sucesso parcial ao fazer isso, embora tenham sido extensivamente analisados por estudiosos desde então, para examinar como uma mulher acusada da maneira que ela foi na França da Belle Époque caracterizou sua própria defesa e ações. O resto da vida de Marguerite foi comparativamente menos colorido. Ela se casou novamente em 1917 com o advogado britânico Robert Scarlett, 6º Barão Arbinger, um nobre menor. O casamento duraria até sua morte relativamente prematura, uma década depois, em 1927. Marguerite tinha pouco mais de 40 anos ao se casar e o casal não pôde ter filhos. Após sua morte, Marguerite viveu uma vida tranquila no sul da Inglaterra por mais de um quarto de século, morrendo no dia 17 de julho de 1954, aos 85 anos de idade, na cidade litorânea de Hove, na Riviera Inglesa. Sua história foi popularizada em várias ocasiões nos últimos anos, embora ainda haja um debate considerável sobre o que exatamente aconteceu tanto em 1899 quanto em 1908. Muito obrigado a todos por assistirem a este vídeo sobre essas histórias de cortesãs. Espero que vocês as tenham achado interessantes. Deixe-me saber o que você achou dessas histórias nos comentários abaixo e se você quer mais disso, também me avise. Espero que vocês estejam inscritos e com as notificações ativadas para receber todos os meus vídeos assim que eu os publicar. Além disso, se você chegou até o final, um agradecimento especial a você, e se estiver interessado em conteúdo extra e mais coisas sobre o canal e no canal, certifique-se de conferir as minhas associações ao canal, que agora eu tenho. Novos vídeos, conteúdos especiais e lançamentos antecipados estão chegando. Confira se tiver interesse. Por hoje é só, vejo vocês no próximo Vidas Esquecidas.